Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus está com essa igreja. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui alegres, porque congregar é bom, estar em unidade é bom, compartilhar é maravilhoso. E ministrar a palavra do Senhor é um desafio tremendo, mas também é algo que arde no coração daqueles que amam ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no profeta Isaías, por gentileza, capítulo de número 61. Vou tentar botar uma cola aqui no chão para eu não sair daqui, gente. Ana, tá gostando, né, Ana? A pastora é uma pipoca, mas hoje eu creio que eu vou conseguir, Ana, vai dar certo. Quem está seguindo o cronograma da leitura anual aí da Bíblia? Já esqueceram? Não, né? Bom, muita coisa que eu falarei aqui, vocês vão lembrar do devocional, de repente vocês fizeram aí a leitura diária da Bíblia em um ano. Nós passamos pelo livro de Levítico aí. Sei que é um pouquinho complicado, né? Meio assim estranho, você não entende muito. Mas é importante ler a Bíblia e tentar compreender, estudar ela também. Levítico, Números, são livros um pouco mais difíceis de se entender, mas vale a pena, tem coisas valiosíssimas nesses livros também, tá bom? Achou? Amém? Isaías 61, versículo de número 1 e versículo de número 2. Nós vamos ler apenas o versículo de número 2, a parte A desse versículo, mas diz assim a palavra: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor tem me ungido para pregar boas novas aos pobres. Ele tem me enviado para atar as feridas dos dilacerados, para proclamar liberdade aos cativos e para a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Versículo de número 2, a parte A diz: para proclamar o ano aceitável do Senhor. Só até aí, por gentileza. Nós vamos partir agora para falar desse homem chamado Isaías. O livro leva o nome desse profeta. Ele é conhecido como o profeta maior. Maior não porque esse livro era grande, é um dos livros maiores aqui, mas não porque ele era de repente melhor que Joel, Oséias, né, Amós. Não é esse significado de ser um profeta maior. Não tem sentido dizer que ele era melhor que nenhum outro profeta. Ele é apenas conhecido como um profeta maior porque Isaías, ele simplesmente reinou e esteve ali atuando como profeta durante 5 reinados em Jerusalém. O povo de Deus passou por 5 reinados, 5 reis. E o Isaías, o profeta, ele esteve durante 5 reinados seguidos. Então ele é um dos camaradas aí, profetas maiores por conta disso. Então ele atuou por bastante tempo em Jerusalém como profeta. Bom, historiadores vão dizer que Isaías era um escriba, mas que nós sabemos que ele foi escolhido por Deus para ser o seu profeta. Amém? E Isaías, ele foi chamado de uma forma que eu digo extraordinária. Quando o Senhor chama Isaías para ser o seu profeta, a gente vê isso lá no capítulo 6 de Isaías. Nós vamos perceber que Isaías tem uma visão e tem uma experiência inédita, uma experiência espiritual maravilhosa. Por isso, ele aceita o convite de Deus, o chamado do Senhor na vida dele, para ser um homem que leva e fala da palavra do Senhor. Mas algo interessante na vida desse profeta, irmãos, e que traz total diferença
na caminhada dele, é que este homem é conhecido como profeta messiânico. Profeta messiânico é todo aquele profeta que falara antes mesmo de Jesus chegar na terra, antes mesmo de Deus se manifestar em carne e osso aqui na terra. Eles, antes disso tudo, já falavam de Jesus, já mencionavam o nascimento, já mencionava a missão do Senhor aqui na terra e já mencionava também a morte de Jesus. A gente vai perceber que ele tem esse nome de profeta messiânico por conta disso. Então Isaías revelou, falou muito a respeito de Jesus antes mesmo dele chegar a nós aqui na terra. Bom, pois bem, este capítulo que nós acabamos de ler é simplesmente um capítulo que fala não só de mim, de você não. Eu quero que você olhe com o olhar de Isaías, por ser um profeta messiânico. É óbvio que ele está falando de quem aqui, gente? Jesus. Ele está falando da pessoa do Senhor Jesus. E ele está dizendo não o nascimento nem a morte, mas ele está declarando que existe uma missão, existe um propósito no Senhor Jesus. E aí, por que eu confirmo isso com você? Porque eu queria que a mídia até colocasse aqui no telão para mim o Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos perceber a partir do versículo de número 16 ao versículo 21, aonde Jesus está pregando na sinagoga lá em Nazaré, sua cidade natal. Ele abre o texto exatamente em Isaías 61. Logicamente, não é como a nossa Bíblia hoje, toda dividida, com capítulos, versículos, mas entregaram a Jesus na sinagoga o rolo, entregaram a Torá, entregaram a Bíblia para ele naquele momento. E aí, quando deram para o Senhor Jesus ler, deram o livro de Isaías. Exatamente, então Jesus abre a Bíblia lá na Torá, lá no rolo, né? Que antigamente era isso, não era a Bíblia como nós temos hoje. E aí o Senhor lê exatamente como está aqui, nós podemos perceber. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. Continua. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração de vistas aos cegos, e pôr-me em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha que coisa extraordinária. Deixa aí, não tira não. Isso, não tira. Por quê? O Senhor começa a ler Isaías, começa a falar dentro da sinagoga. E quando ele termina de ler, nós vamos prosseguir agora a leitura, versículo 20, vai dizer assim: e cerrando o livro e tornando-o a doar ao ministro, né? Assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, o próprio Senhor está dizendo que Isaías está falando da sua missão, de quem ele era, o que ele faria aqui na terra. Então Jesus está dizendo: hoje, diante de vocês, diante dos olhos, diante dos ouvidos de vocês, se cumpre Isaías 61, versículo 1 e 2. Nós vamos perceber que Jesus dá essa confirmação, dizendo que Isaías está falando da sua missão aqui na terra. Jesus, então, gente, é aquele que veio para o quê? Pregar aos pobres de coração. Ele veio para desatar todas as amarras do diabo. Ele veio para desfazer todas as correias, cadeias que aprisionam vidas, que têm corações quebrantados. Jesus manifesta-se de maneira poderosa na nossa vida para trazer o ano aceitável do Senhor.
Isso aqui é extraordinário porque me remete à minha e à sua vida. Jesus, ele tinha sobre ele o Espírito do Deus Pai. Jesus tinha sobre ele o Espírito Santo. E Jesus também era ungido de Deus. Eu quero que você grave bem isso. Jesus tinha o Espírito Santo de Deus e Jesus era ungido de Deus. Grava aí na sua cabecinha para que a gente chegue lá na frente e você consiga entender o que nós vamos falar. Então Jesus aqui está dizendo, hoje está cumprindo uma palavra. E eu tenho a certeza, meus irmãos, que Jesus é exatamente essa pessoa que nós acabamos de ler. Jesus é alguém que se manifesta de maneira sobrenatural. Jesus é alguém que vê o cativo e liberta. Jesus é alguém que vê o enfermo, doente e sara, cura. Jesus é alguém que vê a pessoa angustiada, preocupada, abatida. Ele vem, resgata e restaura aquela vida. Jesus é alguém que eu e você precisamos. Jesus é tudo para nós neste lugar. Jesus é tudo para nós nessa vida. O Senhor está dizendo para mim e para você, está se cumprindo hoje essa palavra. A partir do momento em que o Senhor chegou na terra, em que Jesus estava na terra cumprindo sua missão, sua proposta, nós já começamos a receber essa palavra. Então hoje nós temos aquele que anuncia o evangelho a todos, aos pobres. Ele é aquele que enviou a desatar todas as coisas. Ele é aquele que foi enviado para curar todas as enfermidades. Jesus é o Senhor. Jesus tem o Espírito de Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o ungido do Senhor. Nós servimos a esse Deus. Bom, quando eu e você confessamos ao Senhor, nós também recebemos o Espírito Santo. Diga, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem noção que quando o Senhor Jesus foi embora da terra, Ele disse que enviaria o que, gente? O Consolador, outro Consolador, ou o Espírito Santo de Deus, para que estivéssemos conosco para sempre, para que estivéssemos conosco aqui na terra para sempre. Então o Espírito Santo de Deus foi deixado aqui para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos fortificar, para nos abençoar, para nos usar. O Espírito Santo de Deus decidiu não morar mais em templos feitos por mãos. O Espírito Santo de Deus decidiu morar exatamente aonde? Dentro de mim e de você. Jesus poderia escolher tantos lugares maravilhosos para estar dentro. Jesus poderia estar em lugares extraordinários, mas Jesus diz assim: eu vou morar dentro de você. Você será a minha habitação. Por isso hoje declare: eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Dentro de mim habita o Espírito Santo, meu irmão. Porque se o Espírito Santo não está habitando dentro de você, alguém está. Algum outro espírito está. E eu quero em nome de Jesus te dizer: não permita com que outra coisa habite em você. Porque a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Você e eu temos o Espírito Santo. Ele habita em nós. Isso aqui é para você já glorificar e adorar o Senhor. Ele não decidiu morar em templos ou neste lugar. Ele decidiu morar dentro de mim e de você. Para quê, pastora? Tem um propósito, tem uma missão. Jesus não decidiu estar em nós por acaso. Jesus não decidiu morar dentro do nosso ser por acaso, porque Ele disse assim: eu quero porque eu quero. Não, tem um propósito. Então vira para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: tem propósito, hein? Tem propósito. A Bíblia também vai dizer, lá em Atos, quando todos estavam reunidos, a Bíblia diz que eles clamavam ao Senhor, buscavam, e no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquele lugar, sobre aqueles homens, a gente vai ler que todos foram cheios do Espírito Santo.
O Espírito Santo não é alguém que fica vagando por aí, meu irmão. O Espírito Santo não é alguém que mora aqui dentro e quando você vai embora ele continua aqui dentro. O Espírito Santo é alguém que está dentro da gente. Vai com você para onde você vai. Está fazendo com você o que está fazendo. Gente, nós temos a mania feia de achar que Deus está em lugares. Não, Deus está em nós. A Bíblia é clara. E todos foram cheios do Espírito Santo. Como isso? Versículos que me chamam a atenção é que o Espírito Santo está com um propósito na minha e na sua vida. Para quê, pastora, que o Espírito Santo está em mim? O Espírito Santo está em você porque diz assim, ó: ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Recebereis o que, gente? Poder. Autoridade. Você receberá poder. Ao que? Ao descer sobre vós. Habitação, morada. O Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco. A Bíblia diz lá em João: olha, eu enviarei o Consolador virá para testificar aquilo que eu já ensino a vocês, para lembrar vocês do que eu já tenho falado. Então o Espírito Santo de Deus tem missão dentro de nós. Primeiro, você precisa se lembrar de tudo que Jesus disse na sua palavra. Então o Espírito Santo vai te auxiliar nisso. Eu costumo dizer, se você lê a Bíblia e não sabe interpretar e não entende o que você lê, eu digo, chama o Espírito Santo. A missão dele é essa: te orientar na palavra. Deus, eu não estou entendendo o que eu estou lendo. O Espírito Santo é o autor. Então o Espírito Santo vai te direcionar e vai te mostrar o que você está lendo. O Espírito Santo é aquele que diz para você: não vá por ali, não faça isso, não, vá, realize isso aqui, seja usado dessa forma. É o Espírito Santo quem faz em nós todas as coisas. Todos os dons, todos os talentos são diversos, meus irmãos, mas o Espírito é um só. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Você tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo consegue doar-se. Quem tem o Espírito Santo consegue servir. Quem tem o Espírito Santo consegue transmitir. Quem tem o Espírito Santo é cheio mesmo, passando por lutas, por dificuldades, por tribulações. O Espírito Santo está sobre nós, então nós vamos vencer toda essa guerra. Quem é cheio do Espírito Santo não desanima facilmente. Bate o vento, você quase cai, mas você não naufraga. Gente, a gente precisa perceber que o Espírito Santo tem uma missão extraordinária em nós. Por isso eu te estou dizendo, declare mesmo: eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, ele habita em mim. Outra coisa que eu pedi para você guardar aí no teu coração foi sobre Deus. Jesus é o ungido de Deus. E ser ungido, gente, não é por acaso também. Quando nós somos ungidos para um propósito, para uma missão. Então, se você tem o Espírito Santo e se você é ungido do Senhor, você tem um propósito, você tem uma missão. E às vezes a nossa missão, às vezes a gente se encontra assim: qual é a minha missão? Qual é o meu propósito nessa vida? Eu ainda não encontrei, eu ainda não achei qual é o meu propósito. E Deus está dizendo: o ungido sabe que é ungido para alguma coisa. Você não é ungido por acaso. Deus não te ungiu por acaso. Tem um propósito, tem uma missão para nós fazermos em nome de Jesus. Bom, prosseguindo na palavra, nós vamos ver que ao longo da história na Bíblia,
Em todos os capítulos que nós vamos ler, e homens e mulheres de Deus, nós vamos ver que muitos foram ungidos para cumprir missões especiais. Missões extraordinárias. Nós vamos ver durante a história que todos os ungidos de Deus foram cheios do Espírito Santo. E essas pessoas recebiam autoridade, poder. Essas pessoas recebiam capacitação. Essas pessoas recebiam ousadia. Você sabe por que eu estou aqui em cima? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Você sabe por que eu falo da palavra dele? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Porque se não fosse isso, eu tenho certeza que eu não estaria aqui e não conseguiria fazer. Porque de mim mesmo não posso entregar nada. Se não vier dele, se não partir do Espírito Santo, nós não vamos realizar nada. Nós não vamos conseguir o êxito. E hoje, eu quero que você entenda, se você é ungido de Deus, tem sobre você poder, autoridade, ousadia, unção. Tem propósito. Capacitação vem dele. Nós nos sentimos incapazes de realizar algumas coisas na obra do Senhor. Mas é Ele quem nos capacita com a unção. Então diga, eu sou ungido de Deus. Amém? Glória a Deus. Você toma posse disso. Então você tem um Espírito Santo e você é ungido de Deus. E isso te dá autoridade, poder, ousadia, intrepidez. Isso te dá uma grande responsabilidade de cumprir a obra do Senhor aqui na terra. Então nós somos cristãos e cristão tem responsabilidades, amém? Às vezes a gente fala para os pastores qual é a responsabilidade deles. A gente fala para os músicos qual é a responsabilidade deles. Nós falamos para os líderes de departamento qual é a responsabilidade deles. Mas nós esquecemos que todos nós temos responsabilidades. Se você é um cristão, se você é alguém crente que se converteu, que recebeu o Espírito Santo, que foi ungido, então você entende nessa noite o que eu estou dizendo. Como cristão, nós temos a incumbência e a responsabilidade de sermos instrumentos na vida de outros. Total. Vou dar um exemplo. Se alguém muito desesperado chegar do seu lado e começar a desabafar e dizer, olha, eu estou querendo desistir da minha vida, eu não sei mais o que fazer, eu estou querendo parar, estou querendo fazer isso, fazer aquilo, para mim não dá mais, eu não aguento. Qual é a missão do cristão aí, gente? Fala para você mesmo. Qual é a missão do crente nessa hora? Falar dos seus problemas também? Ir na rede social e postar nos status, stories, sei lá, os seus problemas? Ir na rede social e dizer as suas indignações, os seus problemas e frustrações e dizer, olha, é isso e aquilo. A missão do cristão não é afastar as pessoas de Jesus, mas é aproximá-los de Jesus. Então nós precisamos sempre nos colocar no centro da vontade de Deus, porque dessa forma nós vamos conseguir ser instrumentos de Deus, de alguém que é muito cheio dele, de alguém que tem autoridade, de alguém que tem a palavra, de alguém que ama ao Senhor e que sabe que foi ungido, de alguém que tem responsabilidade de dizer, quem parar do meu lado não vai sair daqui sem ouvir uma palavra sequer do Senhor. Quem parar do meu lado não vai deixar de receber alguma coisa da parte do meu Deus, porque eu sou um instrumento do Senhor, eu sou ungido do Senhor. O que o Senhor quer de mim, de você, igreja? O Senhor quer que nós possamos tomar posse dessa palavra. Essa palavra que veio aos nossos corações para cumprir e continuar cumprindo cada dia mais o propósito do Senhor Jesus. Quando Ele veio, Ele fez, cumpriu a missão,
Mas Ele foi e enviou o Espírito Santo, que seria o nosso ajudador, o nosso consolador. E com o Espírito Santo nós vamos continuar a missão, amém? Com o Espírito Santo você vai conseguir ser isso aqui, ó. Pregar as boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os homens que estão presos. Nós vamos tomar posse dessa palavra porque nós temos o Espírito Santo. Porque nós estamos com o ungido de Deus, nós somos ungidos por Ele, separados por Ele para continuar a missão. E hoje o Espírito Santo de Deus está aqui dizendo: filha, filho, eu te separei, eu te escolhi. Eu estou contigo em todos os momentos. Eu sou aquele que quero te usar. Eu sou aquele que quero fazer através de você grandes coisas. Não para glorificar o nome de ninguém aqui, mas para glorificar apenas um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então que a unção e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre este lugar, mas não só sobre este lugar, sobre a minha e sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de fazer de você morada, templo dele, aonde ele faz, ele usa, aonde ele coloca, onde quer, queridos. Pregar as boas novas aos pobres. Isso daqui não remete só ao pobre de baixa renda. Não remete a alguém que tem um poder de aquisição muito baixo. Pobre aqui também tem o sentido de alguém que está aflito na sua alma, está pobre no seu espiritual. Alguém que não consegue se levantar, alguém que não consegue buscar, alguém que não consegue crescer espiritualmente, esse também é pobre. Devemos pregar então as boas novas a todos os pobres, a todos os aflitos, a todos os debilitados, a todos os fracos. Eu não sei como você está aqui hoje. Eu não sei como você se sente aqui hoje. Como está o seu espiritual. Se você consegue orar, se você consegue jejuar, se você consegue buscar ao Senhor. Eu não sei se você tem conseguido buscar a Deus de maneira incessante, de maneira copiosa. Ou se você é alguém que já não está conseguindo mais ler a Bíblia. Ou se você é alguém que já não consegue mais orar e falar com Deus. Como está o estado dessa pessoa que está pobre, irmãos? Uma coisa eu digo: se você é esse pobre que está hoje aqui, eu quero dizer em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa trazer as boas novas ao teu coração. A palavra possa te vivificar, te restaurar e te colocar de pé como um grande homem, uma grande mulher de Deus. Ainda não é o fim, ainda não acabou, o espiritual não morreu. Por mais que você veja que está adormecido, Deus está te dizendo nessa noite: ei, o ungido está aí. O Espírito Santo habita em vós. Então receba as boas novas. Receba, ó aflito. Receba, ó alma atribulada, angustiada. Receba o Espírito Santo. Ele nos ungiu para curar os quebrantados de coração. E quebrantado é algo que o Senhor ama. É alguém que vem até Ele dizendo: olha, eu sou total dependente de Ti. Olha, eu já tentei de tudo na minha vida, mas o Senhor é o que de fato eu necessito. Um quebrantado de coração, o Senhor se achega, o Senhor se agrada. E hoje Ele está dizendo a cura para quem está quebrantado de alma.
A cura para quem está no seu coração aquebrantado. Mas também remete àquele que está quebrado. Também remete àquele que está sofrendo situações adversas. Sabe, tem situações que deixam a gente pequeno. E que nós olhamos assim e fala, olha, já era, eu não consigo mais, não dá para me levantar mais. Existem situações que te deixam muito pequenininho, mas o Senhor está dizendo, se você está quebrado, meu filho, tem cura para você hoje. Tem restauração para você aqui hoje. E o Senhor também diz, para proclamar libertação ao cativo. Todos os que estão aprisionados em circunstâncias, todos os que estão decepcionados, todos os que estão cativos na tristeza, na profunda tristeza, Jesus está dizendo, eu estou proclamando aqui hoje libertação. Não haverá cativos na tua vida. As suas coisas, a sua vida não pode continuar presa, cativa. O Senhor quer tornar livre. O Senhor quer trazer libertação. E aí de repente você olha para mim e diz assim, tá, pastora, mas eu tenho sofrido uma tristeza tão grande dentro de mim. Como que eu vou saber? Como que eu vou conseguir vencer essa tristeza em que eu me vejo acorrentado, cativo? Ela não me deixa por nada. E o Senhor está dizendo hoje, eu estou trazendo libertação. Para pôr em liberdade aos que estão algemados. A vida amarrada. Nada acontece. Tudo a mesma coisa. Você ora, você vem à igreja, você busca, mas parece que nada aos seus olhos estão acontecendo. Você sente que está cercado por grilhões. Está abalado emocionalmente, está abalado porque está cheio de dívidas, não sabe como vai pagar essas dívidas. Está, de fato, a pessoa está algemada, está presa. Mas o Senhor é aquele que nos ungiu para quebrar todas as correntes e cadeias. Na sua família, na sua casa, na sua parentela, você vai ser usado para proclamar as boas novas, anunciar as boas novas, proclamar libertação, curar. O Senhor está nos ungindo nessa noite, meus irmãos, para hoje entendermos que a missão precisa continuar. O Senhor começou, como nós lemos, mas o nosso compromisso como cristãos é tomar essa responsabilidade de dizer, eu sou alguém que tem o Espírito Santo. Eu sou alguém que sou ungido para proclamar e anunciar a palavra. A trazer libertação aos cativos. Quantas pessoas estão presas no teu lado? Quantas? Quantas pessoas você conversa no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua parentela, que estão sofrendo cativos, que estão cativos, que estão na prisão, algemados, estão aprisionados, estão angustiados, pobres, estão desesperados. Quantos param do teu lado? Quantos? Quantos não têm a oportunidade de repente de novo ouvir a palavra? E entender que sobre eles também pode haver o poder, porque descerá sobre vós o Espírito Santo, então vocês terão poder. Poder para expulsar aquilo que não presta. Poder para repreender aquilo que não provém do Senhor. Poder para dizer, olha, sai da minha família, sai da minha casa, sai da minha vida. Você não tem autoridade sobre mim, porque sobre mim está o Espírito de Deus. Nós precisamos tomar o nosso lugar, igreja. Toma o teu lugar no reino. Cumpra e continue a missão que o Senhor nos deixou. Foi para isso que Ele nos chamou, não foi para dizer
que quem está dentro da igreja é santo e quem está lá fora é um pecador e é imerecedor, e nós somos merecedores aqui porque nós estamos aqui dentro buscando. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Não foi para sermos uma igreja que exclui pessoas, mas para que possamos entender, olha, a minha missão é trazer vidas para cá. É trazer vidas para o Senhor Jesus. Uma coisa que a gente sempre diz e sempre fala uns para os outros, ou em cima do púlpito, é: gente, se a pessoa sair daqui e ela for para outra igreja, graças a Deus, glória a Deus, isso é perfeito, porque ela ainda continua no reino. O que eu não posso é me alegrar quando o irmão vai para o mundo, gente. O que eu não posso é me conformar ou me sentir confortável em saber que alguém está indo para o mundo. Cadê a nossa missão que o Senhor deixou? E para encerrar o ano aceitável do Senhor. Sabe, os judeus, eles de 50 em 50 anos, ou seja, pelo menos uma vez na vida deles, eles viviam esse ano aqui. Israel, os judeus, sabiam exatamente o que é o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é a festa do ano do jubileu. E sabe como é que é o ano do jubileu? Pelo menos uma vez na vida eles iam passar por isso. Eles sabiam que eles estavam perdidos, escravizados, haviam perdido as suas famílias, haviam perdido seus bens. Mas o ano do jubileu era o ano que aquele homem dizia assim, ó: graças a Deus, chegou o ano do jubileu. Passaram-se 49 anos, mas agora no 50º ano eu estou diante do Senhor, vivendo o ano do jubileu. O ano do jubileu é todas as minhas dívidas eram perdoadas. Você vai lembrar bem que o judeu, quando ele devia a alguém, pagava-se com os bens que ele adquiriu, ou ele pagava com alguém sendo levado a cativo, a escravo. Às vezes o próprio homem da casa era levado como escravo para pagar a sua dívida. Só que o ano do jubileu era esperado por quê? Porque nesse ano este homem que havia sido levado para ser escravo receberia a libertação. Os filhos que foram levados para serem escravos receberiam libertação. O ano do jubileu para os judeus era importante porque o bem, a casa, o material, o campo de trabalho dele, que ele havia perdido por causa das dívidas, seria devolvido para ele. O ano do jubileu era um ano agradável, aceitável, maravilhoso. Todos esperavam pelo menos uma vez na sua vida viver o ano do jubileu. Só que hoje, eu quero te dizer, você não precisa esperar o ano do jubileu para viver isso. Você não precisa viver 49 anos de vida cativa, de aprisionamentos, de grilhões te cercando, de perdas da sua família, de perdas de você mesmo. Ou você não precisa continuar sendo escravo de nada, nem de ninguém, porque o Senhor estabeleceu sobre nós o ano aceitável dele. O ano do jubileu chegou para nós. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua vida financeira. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer trazer de volta aquilo que você perdeu. Vamos viver o jubileu do Senhor. Vamos viver o ano aceitável do Senhor. Só que eu não quero viver sozinha. Você quer viver isso sozinho? Você quer viver isso com quem, gente? Tá entendendo que o Senhor nos ungiu para proclamar as boas novas, para trazer o ano do jubileu para a vida de muitos outros? E não só você e eu iremos provar desse ano, mas nós também vamos proporcionar para outros viverem o ano do jubileu.